Graças e Pai, meus irmãos, Deus abençoe a todos. E o devocional de hoje, eu queria destacar, queria ler com os irmãos. Esse versículo vai estar lá no capítulo 11 de João, do 1 a 44, e vai falar, a Bíblia vai narrar da morte e ressurreição de Lázaro, né? E o tema aqui é o seguinte: é a natureza humana de Cristo. Destacar lá só o verso 35, considerado o menor versículo da Bíblia, que diz que Jesus chorou, né? Mas eu queria ler só alguns versículos, do 1 ao 6. Vou contar um pouquinho da história. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria, de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, abre aspas, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Fecha aspas. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E lá no verso 35, quando ele soube que Lázaro tinha falecido, ele chorou. Então é essa reflexão que eu quero falar, um pouco da natureza humana de Cristo. Não há qualquer questionamento sobre a vinda de Cristo e que ele se fez homem a fim de que pudéssemos, por meio dele, ter a salvação. Nós que estávamos longe ou afastado, né, dessa grande graça, por intermédio dele podemos alcançá-la, já que ele foi rejeitado pelos seus. Né? A gente sabe que ele foi rejeitado pelos judeus, né? E lá aqui no livro de João mesmo, capítulo 1, verso 11, vai dizer: veio para o que era seu e os seus não o receberam. O que às vezes esquecemos é que Cristo se fez carne, passando por todas as dores, tendo os 5 sentidos que temos. Dores, né? Frustrações, alegrias, tristezas, decepções. Sentir a dor do outro, principalmente, né? É o que a gente chama de empatia. Jesus também sentiu. Jesus chorou. Esse pequeno versículo da Bíblia é o que mais expressa que o ser humano sente diante de uma perda. Quem não chora, né, diante de uma perda? Principalmente quando sabe que alguém está muito doente ou alguém faleceu. Né? Isso Jesus em carne, se fez homem, Jesus sentiu tudo que a gente passou, Jesus também passou aqui na terra. Imagina Cristo sendo avisado, né, do estado de saúde de Lázaro, e quem ele amava, dizendo que a doença não seria para a morte, mas para a glória de Deus. Mesmo assim, tomado pelo espírito de tristeza que envolvia todos diante da morte de Lázaro, Jesus veio a chorar. Imaginemos Cristo com todo o seu poder, sabendo que ressuscitaria Lázaro e que em breve o traria de volta para a vida, mas mesmo assim, diante de tudo que já sabia, sendo homem, chorou, entristecendo-se diante da visão do corpo inerte de alguém que ele tanto amava. Cristo se fez carne, sentiu o que sentimos, né, e para compreender melhor todas as nossas angústias e necessidades. E aí lá no capítulo, também no capítulo 11, no verso 25, vai dizer que
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, para concluir, se Jesus chorou por Lázaro, imagina aí, chorou por Lázaro, sentiu o que a gente sentia e fez mais ainda, o que ele fez lá na cruz, sem dever, sem ter nenhum pecado, sem nenhum crime. Ele simplesmente foi pregado numa cruz, por mim e por você. Então, meu amigo que não é crente ainda, pense nisso. Veja o que Jesus fez por mim e fez por você. O aceite hoje. A Bíblia diz que hoje é o dia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então faça isso, que amanhã pode ser tarde demais. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém.